Esta é a música da nossa resistência contra a ditadura. Faço questão de voltar a tocá-la e depois eu gostaria de elucidar alguns fatos que eu vivi, né? Não sou historiador, eu não sou professor, apenas eu sou um curioso dentro da política, porque desde cedo, aos 5 anos, eu já acompanhava meu pai nos comícios e depois, de fato, aos 10 anos, por aí, ingressei no seminário e só saí aos 21, 20 anos. 10 anos. Não, saí aos 20. Eu saí em 73. Em 74, eu fiz faculdade de arquitetura e lá eu me engajei no movimento estudantil, né? Porque em 68, quando foi lançada essa música de Vandré, eu ainda estava no convento. E nós tínhamos um grêmio. Eu era, por exemplo, um secretário de cultura, mas tinha outros diretores de futebol, sabe? E nós fomos proibidos dentro do colégio do convento, porque o AI-5, em 68, proibiu reuniões. E uma curiosidade que eu tenho, quando eu fazia arquitetura, em 73, é que ficava no canto da sala um soldado, policial, militar. Ou era do exército, porque era farda marrom. Eu acho que era do exército. Ficava no canto da sala. Cada sala de cada estabelecimento da Federal tinha um policial vigiando. Ele não levava caneta, não levava livro, não levava nada. Ele ficava só no canto da sala lá, escutando, observando, vigiando quem pudesse falar mal do governo. Era de 68, era uma época complicada, mas mesmo assim, os estudantes universitários, nós marcávamos aquela marcha da universidade até chegar na Praça Castro Alves. A gente passava pela Avenida 7, tinha os cordões de policiais, de um lado e de outro, do Exército, cavalaria, e esses cordões tudo armado, de fuzil, tudo, né? Mas tinha hora que realmente cavalaria entrava no meio, no meio da gente, e a gente espalhava, cada um para um canto. Salve, como se diz, perna para quem te quero. Eu trago uma honra comigo de ter participado. Quando
Aí vinha o líder, ele foi professor de contrabaixo na Católica. E, claro, a Católica era a favor da ditadura, né? E ele, por ser líder, eu conheci que eu tocava piano lá na Católica e vizinho uma sala que eu tocava piano, ele era professor de contrabaixo. Ele foi expulso, sumariamente. Foi expulso, porque ele liderava esse movimento. Mas foi interessante porque a gente lutou. Às vezes me chamavam de comunista, que eu nunca fui. Eu sou um socialista, democrata e cristão, mas comunista não. E vou explicar a vocês por que não sou comunista e por que o comunismo hoje não se aplica. Idiota quem pensa que o comunismo hoje se aplica. Não se aplica mais o comunismo. Nós não estamos no século XVIII, nem XIX, né? Nós estamos no século XXI, a era dos robôs, da tecnologia. O comunismo pregava a luta entre classes. Não existe mais, porque você vai acabar não tendo classe empresarial, classe operária, melhor dizendo, classe operária não vai ter, porque os robôs vão substituir essa classe operária. Então, o comunismo hoje está démodé, está fora de época, não existe possibilidade nenhuma, e não existe nenhum país comunista. Mas eu vou tocar uma música que foi, digamos assim, a música que nos, além de Chico Buarque também, que foi um compositor que combateu muito a ditadura, não obstante ele ser filho de papai Aurélio Buarque, ele fugiu para a Itália, mas ele contribuiu com algumas músicas que a gente hoje se relembra e que nos deu força, mas não tanto quanto Vandré, Geraldo Vandré. Eu vou, como sempre, improvisar Geraldo Vandré e depois eu vou contar um pouco da minha história, que eu já dei um explora, mas eu quero chegar um pouco mais além, até ao nível, ou melhor, a atualidade. Os meus 70 anos de vida que eu tenho. Para ver, quem sabe, se eu posso contribuir culturalmente com pessoas que não conhecem determinadas coisas entre religião, entre política, comunismo, nazismo, fascismo, essas coisas, né? Eu vou improvisar aqui, Vandré, novamente.
canto a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando a seguinte canção. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores descendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos iguais, braços dados ou não, caminhando e cantando a seguinte canção.
frente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando, a seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo calhar. Bem, vamos embora, esperar não há saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, no quartel lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera
suas construções. Somos todos soldados, amados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz é orar, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Aprendendo e ensinando uma nova lição. Essa era a nossa música de resistência, ou ainda é, chegando nos tempos atuais. Por pouco não sofremos um novo golpe. E eu tinha previsto, quem for ver meus vídeos anteriores, que o Bolsonaro gostaria de dar um golpe e permanecer no poder, assim como na Venezuela, na Rússia, em Cuba. Como é que um miserável daquele chega presidente? Eu fiz campanha para ele, para esse infeliz. Era um desaparecido que ninguém conhecia. Um maquiavélico. Maquiavel dizia o seguinte ao príncipe: você, depois que dominou o poder, você vai e mata todos os seus soldados. Porque aí você vai ficar livre. É o que Bolsonaro está fazendo. Quem foi condenado, ele está, ó. Maquiavel. Aconselhando o príncipe, né? Após você ganhar o poder, você descarta os soldados que lhe ajudaram a conquistar o poder, mata tudo. Bom, eu não tenho script, não tenho nada, né? Deixa eu ver se eu começo a desenvolver uma ideia, né? Já contei um pouco da minha história. Eu conheci Garrastazu Médici aos 13 anos de idade. Ele esteve na nossa sala de aula, né?
E foi uma frase que ele disse que ficou registrada na minha mente, é de que nós seríamos o futuro do país. Eu acho que esse ex-PGR, ele estudou, é contemporâneo meu de escola, porque eu sou mais velho do que ele deve ter uns 63 anos, eu tenho 70, então é possível que ele seja mais abaixo do que eu. Mas ele estudou no mesmo colégio que eu. Não sei se ele conhecia os Estados Unidos. Esse bundão aí, do Aras que passou. O Aras era filho de... Como era o nome do pai, meu Deus? Roque Mendes. Era um comunista. Ele foi assessor de Chico Pinto, em Feira de Santana. Ele era um comunista, o pai. O filho, não sei que merda é. Mas eu acho que ele se deixou enganar por Bolsonaro, achando que se Bolsonaro vencesse no segundo turno, ele seria um ministro. Deveria haver essa promessa dele ser ministro do Supremo. Eu acredito que foi isso. E esse miserável não relatou nada, não fez nada a defender, porque o Ministério Público, como o nome já diz, PGR, era para ele fazer denúncias contra o governo federal que fizesse mal à nação. E ele nunca apresentou. Ele e aquela Leonora, que era assessora dele, ele botava ela na frente para ele sair. É tão covarde que fazia isso. Né? Botava a Leonora e a Leonora lá, e arquivava. Bom, estamos agora com um novo PGR, não sei, não posso falar nada por enquanto. Eu não tenho conhecimento de que ele esteja realmente desempenhando o papel devido. No Supremo, Bolsonaro botou um Cássio Conká, que agora liberou um narcotraficante de usar tornozeleira eletrônica, assassino, chefe de milícia, bicheiro, esse Cássio Conká. Não sei de onde vem esse diabo. E nomeou, eu acho que por influência da mulher, que ela era frequentadora do tempo dele, frequentadora entre aspas, né? E também talvez pela influência do Silas Malafaia, e nomeou esse que ele chama terrivelmente evangélico, e eu digo o contrário, ele é um evangélico terrível e vai ser um ministro terrível. Você que pertence à categoria de LGBT, você que é pobre, mesmo você que é protestante, sei lá, crente dessa igreja, essa igreja de Malafaia,
de Edir Macedo, de Valdemiro Santiago, também esse outro é I.R. Soares. Vou falar para os LGBT. Se você estiver do lado de Bolsonaro, é capaz de você ser condenado até a morte. Para os LGBTs. Para os pobres, Bolsonaro não está preocupado com pobre, ladrão. Comprou 91 imóveis, 51 parece, com dinheiro vivo, lavagem de dinheiro, ladrão. Então você pobre já tem esse motivo para também não ir nessa onda de Bolsonaro. Estou lhe avisando. Bom, eu quero falar do comunismo. Porque eles nos taxam quem é. Eu não sou esquerda, não sou direita. Não, eu sou eu. Sou progressista, eu sou a favor da igualdade social, eu sou a favor de uma educação melhor, de oportunidades iguais para todos. Então eu não sou de direita nem de esquerda. Eu sigo os ensinamentos de Jesus, que veio para os pecadores e para os mais pobres e mais humildes. Portanto, se você está seguindo essas igrejas pentecostais, eu lamento muito, mas você está completamente no caminho errado. Eu vou lhe provar uma coisa. Eles cobram dízimo. Deixa eu ver se aqui fica melhor assim. Eles cobram dízimo das pessoas. Eles estão tudo ricos. Você continua e vai continuar pobre. Porque Jesus não veio para nos ensinar como ganhar dinheiro, mas como salvar a sua alma. Deu para entender? Diferente. Jesus não veio ensinar a gente a ser rico, a ter dinheiro. Quando fala em abundância de vida, ele fala de abundância de espírito, de alma, sabe, de mais amor, de mais fraternidade, de mais caridade com os pobres, os mais humildes, os mais simples. Foi para esses que Jesus veio justamente, para os pecadores. Então, se você está seguindo essas igrejas apenas confiando de que é dando o que se recebe, São Francisco disse isso, é dando o que se recebe. Mas é outro sentido, é no sentido do amor.
não do dinheiro especificamente, mas do amor. É dando que se recebe. Se você dá amor, você recebe amor. Mas voltando ao comunismo, eu acredito que muita gente não saiba o conceito do que é ser comunista. Para princípio de conversa, não existe comunismo mais em país nenhum. Dizer que nós vivemos numa ditadura, você acredita nisso? Qual ditadura? Você viveu nos anos de 68, nos anos 70, 72, 73, 74, até vir a 85, você não sabe. Se falar de 64, 20 anos, 21 anos, para ser mais preciso. Onde você não tinha liberdade de nada. E você vai pedir ditadura? Você não conhece ditadura. Você não sabe o que é ditadura e nem sabe o que é comunismo. Por isso eu vou lhe explicar. O comunismo, Marx, ele se inspirou nos Atos dos Apóstolos. Na Bíblia, ele se inspirou nos Atos dos Apóstolos, onde os primeiros cristãos tinham tudo em comum. Por quê? Eles eram perseguidos. Mataram Jesus, crucificaram Jesus e eles ficaram completamente amedrontados. Então eles se reuniam. Está no Atos dos Apóstolos, e Paulo, que foi um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, que era o mais amado por Jesus, Paulo, que depois escreveu até o Apocalipse. Ele foi preso em uma ilha, não me lembro aqui o nome agora, e lá Deus revelou a ele como seria o final dos tempos. Porque perguntaram a Jesus quando virá o final do tempo, e Jesus disse: nem eu sei. Só meu Pai que está no céu sabe. Porque Jesus, ao se incorporar, ele abriu mão da sua divindade para ser exatamente um de nós. Entende? Então, tanto que ele diz, olha, se você tiver a fé do tamanho de um caroço de uma semente de mostarda, que é talvez a menor semente que possa existir, você poderá fazer coisas maiores do que eu. Jesus dizia. Maiores do que eu. Voltando ao comunismo. Então, Marx, ao ler João, os primeiros apóstolos, a vida dos primeiros apóstolos, e estava justamente, era século XVIII, não é? Eu acho que era século XVIII, 1700 e pouco, começando a industrialização. E Marx fez um estudo em cima disso e ele criou uma doutrina de que ele achava injusto os trabalhadores
produzirem tanto e os industriais comerem, que acontece ainda hoje, com uma diferença. Então Marx lutava por uma, digamos assim, uma, digamos assim, uma contenda entre classes, operária e industriais. Marx achava injusto a lei da mais-valia, que o trabalhador, ele fabricava um carro, por exemplo, mas ele não tinha condições de comprar um carro. A Ford, que começou tudo, né, com a industrialização. Então Marx era revoltado com isso, porque o trabalhador ele não tinha condições de ter aquilo que ele mesmo produzia. E por isso Marx ele se torna materialista. Ele diz que primeiro uma cabeça com fome não deve pensar em outra coisa senão em comer, ou não pode pensar em outra coisa senão em comer. Nessa frase existe uma verdade. E que a religião era o ópio do povo. O povo sofrido, oprimido, trabalhador ganhando mixaria, e eles... Hoje existe pior. Hoje está pior. E vai chegar um tempo... Por isso, só para terminar a parte de Marx, não faz mais sentido. A ideologia de Marx não faz mais sentido. Porque hoje não tem mais operário como era no tempo industrial. Hoje a robótica, né, evoluindo cada vez mais, vai eliminar os empregos manuais. E por isso o Brasil está muito atrasado. Porque se você não evolui tecnologicamente... Eu fui analista de sistema há 40 anos, desde 74, 73, 74. 73 eu acho que comecei. Então, se você não tem um programa educacional, científico e tudo, vai pegar todo mundo aqui de surpresa. Os robôs vão tomar os empregos, fora aqueles empregos criativos, aqueles empregos manuais. Acabou. Então não faz mais sentido essa teoria de comunismo. E comunismo era uma sugestão de luta entre classes, como eu já falei. Mas hoje não existe mais isso, não existe campo mais para o comunismo, não existe, está morta. Essa teoria hoje não se aplica. Então deixe de ser besta quando esse povo fala de comunismo. Isso é mentira, isso é falso, não existe. Não tem mais condições de ter comunismo. Quem vai pegar a terra, o Estado pegar a terra dos outros, se apropriar? Agora, tudo bem, dentro de um programa social, terras inoperantes, etc, etc. É certo, divide com quem não tem e que tem coragem de trabalhar e produzir. É correto.
Se a terra está lá improdutiva, o governo vai lá, indeniza e reparte e divide com a sociedade aqueles que têm vocação para a terra, para plantar, para isso e aquilo. É correto a distribuição de terras. Nós somos um país continental e muitas terras improdutivas. É correto como chama agora, eu me esqueço, o programa de você apropriar-se, indenizar aquela terra e distribuir aquela terra. É correto. Isso é comunismo? Não é. Não está tomando uma terra produtiva. Está tomando uma terra, está pegando uma terra que é improdutiva e está oferecendo para pessoas que não têm condições de ter um pedaço de terra e têm vontade de trabalhar e plantar e colher, vai viver, vai vender, abastecer o mercado. Corretíssimo. Isso é o comunismo, né? Que já disse hoje, quem falar a você que, que é possível ter comunismo, chame ele de estúpido, de ignorante, porque não há espaço, não há condições. Não existe mais aquele sistema do século XVIII, do século XIX. Não existe mais. Hoje está tudo mecanizado, tá tudo robotizado. Está entendendo? Agora, fale de progresso, de estudo, de educação, moradia, de saúde. Aí é outro discurso, outra discussão. Mas não comunismo. Estão te enganando. Falando em te enganar, essas igrejas evangélicas também estão te enganando. Tem igrejas evangélicas que eu respeito, tenho dito, mas essas neopentecostais, os teus pastores vão tudo pro inferno. Eles não pregam o evangelho. Eles estão ainda sustentados na Torá, Pentateuco, o livro dos judeus, daquele Deus vingativo, castigador, aquele Deus que pedia sacrifício de bode, de boi, entende? É, aquele Deus que guerreava, Davi, Salomão, entende? Então Jesus veio para nos trazer outra mensagem, uma mensagem de vida, de amor, de fraternidade, completamente diferente. Apesar de que ele disse que ele não veio para desfazer os mandamentos de Moisés, mas acrescentar 2 mandamentos.
apenas. Amar a teu Deus com todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua vontade. E amar ao próximo como a si mesmo. Eu falei do dízimo que os pastores cobram, né? Você sabe, eles cobram. Eu já tive na igreja, por uma vez eu tive na igreja dia de Macedo. Já contei essa história aqui. Mas eu quero te contar uma parábola que Jesus contou sobre uma viúva pobre. Jesus contou a seguinte parábola. Tinha um homem muito rico. Naquele tempo, Jesus usava muito o fazendeiro, né? Porque naquele tempo os latifundiários, grandes donos de terra, eram muito ricos. Não sei se trata desse caso, de ser um fazendeiro. Mas tinha um homem muito rico. Ele se sentava no primeiro banco da igreja. E ele lá dava uma oferta muito grande. E vem uma pobre viúva que estava lá no fundo do templo. E vem e bota umas moedinhas como oferta. E ele orgulhosamente bate no peito. Tá vendo aí, Senhor? Não sou como esses pobres que só lhe dão migalhas. Eu te dou quantidade enorme de dinheiro. E Jesus volta para os seus apóstolos e pergunta para eles: aos olhos de Deus, quem foi que deu mais? E os apóstolos responderam: aquela viúva. Jesus disse: correto. Porque aquele rico, ele deu muito, mas ele deu o que lhe sobrava. Enquanto aquela viúva, ela deu tudo o que ela tinha. Então, diante de Deus, perante Deus, aquela viúva, a oferta daquela viúva, tinha mais valor do que todo o dinheiro que aquele rico deu. Então, hoje as igrejas, essas neopentecostais, elas cobram quem é que dá mais. Você dá R$1, R$2, R$5, R$10, para ele é nada. Eles não se interessam se você, com aqueles R$2, R$5, se vai lhe fazer falta para pegar o ônibus. Mas eles querem o quê? Querem casa, querem terreno, eles querem que você dê o carro, que venda a sua moto. Não é bem assim? É assim. Eles querem saber quem é que dá mais dinheiro. Ao contrário do que Jesus contou na parábola. Não é com a quantidade de dinheiro que você dá na igreja que você vai ser salvo ou que você vai prosperar. Porque como se diz, todo
todo o desejo deles, ou melhor, não estou encontrando a palavra exata, mas na verdade a enganação, para ser bem popular, a enganação deles é dizer, se você der R$ 10, você ganha, Deus vai lhe dar 20. Se você der R$ 30, você vai ganhar 60. Se você der 100, você vai ganhar 200. Se você der a sua casa, você reserva uma moradia no reino dos céus. Ai, meu Jesus. E você, pobre coitado, está aí acreditando nisso. Não se deixe mais se enganar com isso. Busque uma igreja séria que te ilumine, que te ensine os bons conselhos, o evangelho correto de Jesus. E não fique preso naquele Antigo Testamento, sabe? Tem pessoas que dizem que Israel é cristão, não é. Os judeus mataram Jesus. E me lembra aqui uma coisa, eu fui a Jerusalém e fui ao túmulo, onde simbolicamente, não quero dizer que seja a verdade absoluta, mas a gente passa pela Via Crucis, onde Jesus passou com a cruz, e só mora muçulmano nessa avenida, nessa Via Crucis, a subida até o túmulo. Só mora muçulmano. No pé da ladeira, antes de eu começar a caminhada, eu comprei um crucifixo. Eu não sabia de nada, mas eu fui recomendado pelo guia e pelo padre que nos acompanhava que eu não devia subir com aquele crucifixo à vista. E nem a Bíblia. Você não pode subir nem com a Bíblia e nem com um crucifixo. Em respeito aos muçulmanos. Então eu peguei e botei dentro da calça e cobri com a camisa o crucifixo. E eu vejo gente se vestindo aí de bandeira de Israel, dizendo que é de Deus. Não é não. Jesus disse, eu vim para os meus, que eram os judeus, e os meus me rejeitaram. Então, não creia, Israel não é cristão. Existem 3 religiões que convivem em Jerusalém. Ou podemos dizer em Israel, são os cristãos em minoria, que chega acho que 2%. Depois vem os muçulmanos, não. Depois vem os judeus, uma quantidade maior. E, por último, vem os muçulmanos, que talvez seja a religião que mais cresce no mundo, que descende de Maomé, né? Enquanto os judeus vêm de Abraão, assim como a gente também, os cristãos têm origem em Abraão, e eles também, mas só que eles, a profecia, o profeta deles
é Maomé, do islamismo, dos muçulmanos. É Maomé. Jesus Cristo, eles consideram como um profeta qualquer, mas não é o Messias prometido para eles. Já expliquei aqui por que eles não reconhecem Jesus como Messias, que é outra coisa que não faz mais sentido. Porque quando eles esperavam o Messias, eles acreditavam que no momento era dominado pelo Império Romano, a Judéia, todo Israel era dominado pelo Império Romano. César, Herodes, Pilatos. Então eles acreditavam que esse Messias que viria seria para guerrear e tirar eles do jugo do Império Romano. Hoje o Império Romano mas não manda mais. Quem está mandando dentro de Israel hoje é Estados Unidos. Está entendendo? Então não faz mais sentido essa espera deles do Messias, porque se eles esperavam o Messias para tirar eles do jugo dos romanos, os romanos não estão mais lá. O Império Romano já caiu fora. Eles estão esperando o quê? Não faz mais sentido. Então são essas coisas que eu lhe digo. Tem muita coisa que já passou. O Antigo Testamento foi antigo, já era. Agora vem um Novo Testamento que é Jesus. Com o Novo Testamento, os Evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João. Acabou, aquele tempo passou. Se você quer viver hoje a sua fé, você tem que partir para o Novo Testamento. Eu acho que eu falei em tudo e eu quero só frisar uma coisa que me incomoda. Essas igrejas neopentecostais. Para você que talvez não conheça, ela nasceu nos Estados Unidos, essas igrejas neopentecostais, e vem para o Brasil. Em Angola, eles foram expulsos. Lavagem de dinheiro. Neopentecostais também. O Malafaia está envolvido com lavagem de dinheiro. Vão descobrir. Para mim, no meu pensar, já devia ter preso Bolsonaro, esse Malafaia e todos os grandes aí que patrocinaram o golpe de Estado. Agora veja você que é da igreja neopentecostal. Quantos pobres coitados estão presos porque foram nas ondas dos pastores, como faz o Malafaia. Quantos estão presos inocentemente? Eu num vídeo, eu fiz pedindo até se Xandão ouvisse esse vídeo, mas meus vídeos não valem nada. Libera esses pobres coitados que foram iludidos. Esses pobres coitados alienados. Outra coisa que eu vou lhe dizer com toda sinceridade. Você pode ver nesses encontros que eles marcam aí, não existe pobre.
existe classe média. Por quê? Porque Bolsonaro só valorizou classe média. Ele não olhou para os pobres, nada, deixou todo mundo morrendo aí de Covid. Só por isso aí ele já devia estar preso. Só por esse fato. Ele já devia estar preso, porque ele foi um como diz assim, ele foi contra a ciência e ainda enganando o povo com cloroquina, mandou fabricar milhões e milhões de cloroquina, ivermectina, e o povo morrendo sem ar. E ele gozando da cara da pessoa assim, chamando todo mundo de marica. Não sou coveiro. Tá morrendo de gente. E daí? Não sou coveiro. E você, se é que você me escuta e é Bolsonaro, me desculpe. Você só tem minhoca. Você não tem neurônio na cabeça, não. Você tem minhoca na cabeça. É o que você tem, é minhoca. E outra coisa, você acreditar que essa mulher de Bolsonaro é pastora? É pastora? Onde foi que ela fez curso de teologia? Onde foi que ela fez curso de filosofia, pelo menos? Porque para você ser um pastor, uma pastora, você tem que ter pelo menos um curso de teologia, conhecer a Bíblia, conhecer a história bíblica. Aonde foi que ela estudou? Eu não sei nem se ela tem um curso médio completo. Agora, claro, muitos pastores abrem a Bíblia, e hoje, como a internet é tudo mais facilitado, e pega capítulo Lucas, capítulo tal, versículo tal, João, capítulo tal, versículo tal, escreve aquilo ali como Malafaia e fica pá, 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 e o dízimo e Jó é onde mais eles se apegam, porque no Evangelho de Jesus eles não se apegam, porque Jesus não veio ensinar ninguém a ganhar dinheiro nem ficar rico. Então eles se apegam no Velho Testamento, sobretudo em Jó, que ficou pobre, etc, etc. Mas pela fé de Jó, Jó reconquistou tudo que havia perdido, etc, etc, etc. Que eu não sei se isso não é uma mitologia, eu não acredito nisso, que Deus fosse fazer um pacto com o diabo para testar Jó. Eu não, jamais. Eu como pai, eu tenho um filho. Eu como pai, eu vou fazer um pacto com um bandido, com um contrabandista, um, um traficante, para testar um filho meu? Eu como pai humano que sou. Você acha que eu jamais me sentaria com um traficante para testar meu filho, se meu filho fuma maconha, se meu filho usa droga? Jamais! Se ele me fizesse uma proposta dessa, eu pudesse, eu matava. Quanto mais Deus. Deus ia fazer um pacto com o diabo para testar Jó. Só não tire a vida de Jó, mas pode tirar tudo que ele tiver. Para mim isso é uma mitologia. Isso não existe. Eu que sou humano penso, penso de forma diferente, quanto mais Deus. Então, meus irmãos, fica aí. Eu acho que eu toquei
não tenho nada escrito, mas no que fui me lembrando, fui relatando para vocês. Mas veja o último recado meu. Esquece essa família de bandido chamado Bolsonaro. Esquece, risca do seu caderno. São bandidos. São bandidos. Você gosta de bandido? Fique. Agora, eu digo só o seguinte, eu quero me dirigir aos pobres. Pode ser crente, pode não ser, mas aos pobres. Se você apoia Bolsonaro, eu vou dizer só uma coisa. Você não tem vergonha na cara. Vá ser homem. Seja direito, seja correto, siga a sua consciência. Se você é pobre, pode ser crente, pode ser o que for, mas não espere que Bolsonaro vai fazer nada em prol de você que é pobre. Ele pode fazer pela classe média, pela classe rica e tudo mais. Pode fazer, pode. Porque ele é ladrão. Ladrão só se dá bem com ladrão. Ladrão não se dá bem com pessoa direita, não. Só se dá bem com ladrão também. E se você está seguindo ele, é capaz que você também seja ladrão. Tchau.